Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sobre a brevidade da vida, é uma das obras mais emblemáticas do filósofo estoico Sêneca, escrita por volta do ano 49 das Tácitas Isto. Em essência, o texto traz reflexões profundas sobre o tempo, a vida e a forma como desperdiçamos nossos dias com preocupações, compromissos e desejos fúteis. Esta edição bilíngue proporciona ao leitor o contato tanto com o texto original em latim, quanto com sua tradução para o português, enriquecendo ainda mais a experiência literária e filosófica. Sêneca utiliza uma linguagem clara e direta para questionar nossa relação com o tempo e nos desafia a refletir sobre como realmente vivemos. Ele argumenta que a vida não é curta, mas sim mal aproveitada, trazendo exemplos do cotidiano e observações atemporais que permanecem relevantes até hoje. Ao ler esta obra, o leitor é conduzido a um exercício de autoconhecimento e sabedoria, aprendendo a valorizar o tempo e a buscar uma vida mais plena e significativa. Esta edição especial faz parte da coleção Grandes Mestres do Estoicismo, sendo uma importante fonte de inspiração para quem deseja compreender e aplicar os princípios do estoicismo em sua jornada pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ilusão do tempo escasso. Sêneca começa sua obra desmistificando a ideia de que a vida é curta. Segundo ele, a verdadeira causa da sensação de escassez de tempo não está na duração da existência humana, mas sim na maneira como gastamos nossos dias. O autor critica a sociedade romana, e por extensão, a sociedade contemporânea, por encher suas rotinas de tarefas, ambições vazias e preocupações com o futuro, desperdiçando o presente. Muitos se queixam que o tempo voa, que não tem tempo para nada, mas raramente percebem que eles mesmos são os responsáveis por esse desperdício. Sêneca aponta que, ao buscar prestígio, riqueza ou status, as pessoas facilmente perdem de vista o que é essencial, negligenciando o cultivo da própria mente e espírito. Ao invés de vivermos de maneira apressada, ansiando pelo futuro, o autor propõe que valorizemos cada momento e vivamos de forma consciente, atentos às oportunidades de crescimento e aprendizado diários. Com isso, ele convida o leitor a tomar as rédeas de seu tempo, tornando-se verdadeiramente livre para buscar a felicidade autêntica. Em segundo lugar, o valor da filosofia na vida humana. Sêneca sustenta que a filosofia é o instrumento mais poderoso para a boa administração do tempo e, consequentemente, para uma vida bem vivida. Ao invés de buscar distrações e prazeres passageiros, o sábio deve investir em conhecimento, reflexão e autodesenvolvimento. Para o estoicismo, o estudo filosófico ajuda o indivíduo a separar o que está sob seu controle daquilo que não está, orientando a busca por uma existência mais equilibrada e serena. Sêneca demonstra que a filosofia não é distante da vida prática. Pelo contrário, ela é um guia para decisões cotidianas mais conscientes e para o enfrentamento de dificuldades, perdas e incertezas. O entusiasmo pela reflexão filosófica é apontado como o verdadeiro antídoto contra o desperdício do tempo, uma vez que o entendimento profundo da existência torna o indivíduo mais presente, focado e realizado. Assim, o filósofo romano incentiva cada leitor a reservar tempo para cultivar sua sabedoria e paz interior, fatores essenciais para uma vida longa em qualidade, ainda que breve em quantidade. Em terceiro lugar, a fuga dos compromissos. Vãos, um dos temas centrais tratados por Sêneca é a tendência humana de se perder em ocupações fúteis e compromissos impostos pela sociedade. Muitas vezes, homens e mulheres entregam-se a responsabilidades que pouco agregam à sua essência, seja por pressão social, seja por medo de não corresponder a expectativas externas. A busca incessante por reconhecimento, sucesso material ou tarefas incessantes rouba do indivíduo a liberdade de ser dono do próprio tempo. Sêneca aconselha a fugir dessas armadilhas, cultivando o discernimento de dizer não a atividades que não elevam o espírito. Para ele, escolher conscientemente onde investir energia e atenção é condição fundamental para não desperdiçar a vida. Renunciar a vaidades e obrigações superficiais permite que se dedique mais ao autoconhecimento, ao descanso e às relações verdadeiras, conduzindo a uma existência mais autêntica e satisfatória. Em quarto lugar, o cultivo da serenidade interior. Sêneca destaca que a capacidade de viver plenamente depende de encontrar serenidade interior, algo alcançável através de autodomínio, autodisciplina e aceitação do presente. O estoicismo ensina a responder de maneira tranquila diante dos altos e baixos da vida, focando naquilo que pode ser mudado e aceitando com dignidade aquilo que não está sob controle. Ao cultivar essa postura, o indivíduo escapa das armadilhas da ansiedade, do apego ao passado e da preocupação excessiva com o futuro. Sobre a brevidade da vida, Sêneca reforça que apenas quem está em paz consigo mesmo pode aproveitar com profundidade o tempo que lhe é dado. A serenidade resulta de escolhas conscientes, da prática constante e da dedicação àquilo que traz plenitude, como o estudo, a reflexão e o convívio com pessoas edificantes. Assim, a vida deixa de ser uma corrida desenfreada para se tornar um caminho de autolapidação e satisfação genuína. Por último, o legado do tempo bem vivido.
No fecho de sua reflexão, Sêneca nos lembra de que o tempo é o bem mais precioso e insubstituível que possuímos. Investir em obras, feitos exteriores e acúmulo de bens pode ser tentador, mas apenas quem emprega seu tempo em cultivar virtudes e sabedoria deixa um verdadeiro legado. O autor afirma que a memória de uma vida bem vivida permanece através do impacto positivo deixado nos outros e no próprio espírito. Ele ressalta a importância de cultivar relações significativas, agir de acordo com princípios elevados e buscar a realização íntima, já que só assim o tempo não é perdido, mas perpetuado em memórias, exemplos e aprendizado. Para Sêneca, estar consciente do uso do tempo é construir uma existência que transcende a própria brevidade da vida. Assim, sobre a brevidade da vida, convida o leitor a repensar prioridades, construindo sua história a partir de escolhas alinhadas com os valores mais autênticos do ser humano. Em conclusão, sobre a brevidade da vida é leitura indispensável para todos que buscam significado e propósito em meio à correria do mundo moderno. Indicado especialmente para leitores interessados em filosofia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e gestão do tempo. O livro se destaca por oferecer uma profunda reflexão, acessível tanto a iniciantes quanto a estudiosos do estoicismo. Sêneca fala a todos que se sentem sufocados por compromissos, desejos ou inquietações, oferecendo um caminho de volta ao essencial, ao que realmente importa na vida. Mais do que um tratado filosófico, esta obra é um convite à prática, questionar hábitos, cultivar o presente e priorizar ações que realmente engrandecem o ser humano. Optar pela edição bilíngue, ainda, permite ao leitor uma conexão íntima com o texto original, enriquecendo a compreensão dos ensinamentos. Diferente de livros motivacionais ou de autoajuda convencionais, sobre a brevidade da vida, entrega verdades universais atemporais, fundadas na sabedoria clássica que desafia, consola e inspira. Seu valor está em provocar transformações duradouras no leitor, indicando que felicidade e realização vêm da maneira como escolhemos viver cada momento. Por isso, este livro é um investimento em qualidade de vida e consciência, tornando-se uma escolha superior diante de obras que apenas abordam superficialmente o tema. Ao adquirir este título, o leitor mergulha em uma jornada que transcende o tempo, encontrando respostas que permanecem atuais há 2 milênios. Se você quiser apoiar Sêneca, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!